restabelecendo um relacionamento com Deus. É o tema da nossa mensagem e eu convido você a permanecer conosco até os instantes finais, porque eu acredito que Deus, mais uma vez, Ele vai falar ao seu coração. E o texto para a nossa breve meditação está aqui no livro do evangelista Mateus, no capítulo 5, e nós leremos os versículos 23 e 24, que diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Eu quero aqui fazer duas perguntas essenciais e tem a ver com aquilo que nós falaremos a partir de agora. A primeira pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Todo cristão, ele deve ter a consciência da importância do seu relacionamento para com Deus estar em dia, uma vez que nós acreditamos que todas as áreas da nossa vida, elas são reflexo do nosso relacionamento para com Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas direcionado à igreja de Coríntios, quando ele vai trazer ali uma orientação acerca da preparação da ceia do Senhor, Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando ele fala desse autoexame, dessa autoanálise, nada mais é do que o homem avaliar como está o seu relacionamento para com Deus. E a segunda pergunta é: como está a sua oração diante de Deus? Talvez de uns tempos para cá você tenha percebido que as suas orações a impressão que fica é que elas não estão sendo atendidas. E tudo isso tem a ver, obviamente, com o nosso relacionamento para com Deus. E eu quero trazer aqui algumas lições importantes que nós extraímos justamente desses dois versículos, porque se você observar inicialmente e através de uma leitura simples, é que Jesus está dizendo que não bastava apenas aquele ofertante levar o seu sacrifício ao altar. Era necessário que ele primeiro fizesse algumas avaliações para que o seu sacrifício pudesse ser aceito. Bom, a primeira observação, amados, que eu quero trazer através não só do texto que nós lemos, mas do contexto, é que quando você começa a observar nos versículos anteriores, Jesus ele está trazendo aqui uma interpretação profunda acerca da lei. Vale lembrar que o escritor, o evangelista Mateus, ele tem como público-alvo ali os judeus. Por isso que você vai observar que com certa constância Mateus ele traz referência de textos do Antigo Testamento. E além de trazer uma interpretação profunda, Jesus também ele o faz com autoridade. Por exemplo, quando os profetas do Antigo Testamento falavam acerca do Senhor, eles usavam a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Já os rabinos e os escribas, quando eles queriam se referir a algo da parte de Deus, eles diziam: há um ditado que diz. Porém, Jesus, como ele vai trazer uma interpretação mais profunda e com autoridade, ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Então, é uma observação importante que aqui Jesus, ele não fala como um escriba, ele não fala como um sacerdote simplesmente. Ele fala como o próprio Deus, porque ele vai dizer em várias passagens, quando ele traz aqui essas lições: eu, porém, vos digo. A segunda observação, amados, é que Jesus ele está trazendo aqui a recordação aos judeus de algo ou de um princípio que todos eles conheciam muito bem, que era a importância do sacrifício, uma vez que o sacrifício ele restabelecia o relacionamento ou trazia a normalidade em relação ao relacionamento com Deus ou aliança para com Deus, porque eles tinham um entendimento que toda vez que eles agiam de forma incorreta, quando havia uma má conduta, uma má ação, então o
o seu relacionamento com Deus de alguma forma era manchado, o seu relacionamento era interrompido. Então eles tinham esse ensinamento de que a única forma de restabelecer essa aliança, esse compromisso, esse relacionamento com Deus, era através do sacrifício. Eles pegavam o sacrifício, eles passavam ali por várias etapas do templo, o pátio dos gentios, o pátio dos homens, o pátio das mulheres, até chegar ao pátio do sacerdote, uma vez que, lembrando que o sacrifício não era feito pelo ofertante ou pelo pecador, mas sim pelo sacerdote que anteriormente fazia a avaliação do mesmo. Outra coisa importante é que nós precisamos observar que esse pecado tinha dois tipos específicos de avaliação. O pecado ele poderia ter sido cometido de forma involuntária, poderia ter sido cometido por um momento de paixão, por um momento que se perdeu o domínio próprio. Então, quando se levava o sacrifício até o sacerdote, aquele pecador, ele precisava, antes de tudo, fazer uma confissão do seu arrependimento em relação àquele pecado. Mas também havia outro pecado específico, que era aquele pecado deliberado, aquele pecado debaixo de uma rebeldia, um pecado muito consciente. Quando era esse tipo de pecado, nem mesmo o sacrifício seria suficiente para restabelecer o seu relacionamento para com Deus. Portanto, não era apenas o sacrifício a única forma de se restabelecer ali o relacionamento para com Deus. Deveria haver, além de uma confissão, um arrependimento sincero. Interessante é que esse arrependimento sincero, eu quero trazer aqui como exemplo, uma pessoa que ela havia roubado um outro ou seu vizinho, não bastava ele pegar um sacrifício, levar diante do sacerdote e pedir perdão pelo pecado. Ele precisava retificar, ele precisava restituir aquele objeto que foi roubado para a pessoa na qual foi a sua vítima. Aonde eu quero chegar em relação com essa mensagem, amados? É que muitas vezes nós achamos que basta somente irmos a um templo, darmos a nossa oferta, devolvermos o nosso dízimo, talvez pensando que isso é o suficiente, acompanhado de uma oração, que é o suficiente para que tenhamos a resposta de todas as nossas orações ou de todos os nossos pedidos. O que nós aprendemos com essa lição dada aqui pelo próprio Jesus é que o nosso relacionamento para com Deus, ele está ligado diretamente ao nosso relacionamento para com o nosso próximo. Aliás, foi o próprio Cristo que diz que toda a lei e os profetas se resume a dois grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com toda a sua força e entendimento. Mas o segundo e também grande mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu gostaria que diante dessa mensagem você fizesse uma avaliação, talvez esse seja um dos motivos, o porquê. Você vai à igreja, você devolve o seu dízimo, você faz as suas ofertas, você ora, porém você não tem resposta das suas orações. Interessante, extraindo aqui como exemplo, para aplicar na mensagem de hoje, nós temos a história de Zaqueu, registrado ali no livro do evangelista Lucas, no capítulo 19. Veja que Zaqueu também era um judeu, portanto conhecedor da lei, que quando Jesus adentra a sua casa e mediante aquela experiência dele com Jesus, Zaqueu, diante de todas aquelas pessoas, ele se levanta e diz que ele devolveria a metade de tudo que ele teria, ele doaria aos pobres, e caso ele tivesse roubado, defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais. Então ele tinha noção que não bastava apenas um sacrifício para que os seus pecados pudessem ser perdoados e, portanto, como consequência, restabelecer a sua aliança, o seu relacionamento com Deus. Deveria haver, além da confissão pública do seu pecado, também o arrependimento sincero. Bom, eu espero que de alguma forma ou em algum momento dessa mensagem Deus tenha falado com você e que através da mesma, agora, tendo consciência
de que precisamos nos reconciliar com o nosso próximo, precisamos restituir talvez algo que nós roubamos, algo que defraudamos, enfim, precisamos restabelecer esse nosso relacionamento para com o nosso próximo, para que também o nosso relacionamento com Deus ele seja restabelecido. Amados, eu quero deixar essa mensagem, eu tenho certeza absoluta que de alguma forma Deus ele está falando nesse dia ao nosso coração. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.